Amém, podemos sentar. Então, para você que está acompanhando aí via internet, você que está chegando, meu nome é Jamir José, sou o fundador da comunidade, e é uma alegria recebê-los em nossa casa, seja aqui presente, ou virtualmente, né? A palavra de Deus vai alcançar você de todas as formas, se todos nós abrimos o coração. Queria te convidar para abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, com esse tema, a gratidão. Nós queremos pensar nessas duas palavras, gratidão e compromisso. Gratidão e compromisso. Gratidão para com Deus, gratidão a Deus, se torna compromisso de vida, compromisso de vida. Interessante e é importante a gente lembrar que o maior dom que nós temos é o dom da vida. Não existe um santo na igreja que não tenha tido vida, que não tenha vivido. Às vezes assim a gente conversa e às vezes eu questiono algumas coisas na formação, para que a gente não caia no devocionismo, ser devoto por ser devoto, né? Tanta gente é devoto, por exemplo, de Nossa Senhora Aparecida, e temos que ser, não estou dizendo que não precisa ser ou que não possa ser, não é importante ser devoto, mas mais importante do que ser um devoto só por ser devoto, é realmente ser devoto. Buscar o exemplo daquele santo, daquela santa, não é? Qual é o grande exemplo de Nossa Senhora, por exemplo? A gente sempre começa lembrando de Maria pelo seu sim. Um sim condicional a Deus, sustentado todos os dias, até o fim. Sustentado na fidelidade. Um sim a Deus sem acreditar, ou melhor, acreditando sem ver, né, de princípio, acreditando sem ver, a realização de uma promessa muito além do que a mente de Nossa Senhora possa ter imaginado. E Deus faz assim conosco. Deus, Ele realiza na nossa vida muito mais do que pedimos ou do que possamos imaginar, se a gente viver a fidelidade a Deus. Amém? Então, gratidão e compromisso. Muitas pessoas pensam que para a gente ser grato a Deus, eu sou grato a Deus, ou aquele fulano é grato a Deus, aquela senhora é grata a Deus, aquele jovem é grato a Deus, porque Deus libertou da droga, porque Deus libertou do alcoolismo, porque Deus curou do câncer, porque Deus curou daquela enfermidade. Então, tem mais que ser grato a Deus mesmo, e tem, sim ou não? Sim, mas não é só isso. Porque tem muita gente, ao longo da nossa história, que já foi curada, por exemplo, de câncer, mas que, do jeito que vive a vida, não vai para o céu. E aqui um ponto importante para a gente pensar, não é? O céu precisa ser a minha meta mais importante de vida. Deus tem que estar, como o próprio Jesus ensina, acima de tudo e de todos. O amor a Deus, mais do que o pai, mais do que a mãe, mais do que o filho, mais do que a filha, mais do que todos. Porque quem ama mais estes do que a mim, não é digno de mim. Isso é uma mística. Não dá para entender essa palavra de Jesus com esse amor humano que nós temos uns pelos outros. Não dá para entender. Nós precisamos enxergar além daquilo que os nossos olhos veem e compreender sem compreender, né, aquilo que ainda ou melhor, aquilo que está além da nossa imaginação. Além da nossa imaginação. Os dons de Deus e os bens celestiais que nós temos direito e que receberemos estão muito além da nossa compreensão. Gratidão e compromisso. Então, aqui nós temos a figura de São Paulo no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Eu quero trazer essa passagem para você,
Quem era São Paulo? São Paulo era Saulo, só para contextualizar, um judeu notável, bem formado, ele era um fariseu, dentro do judaísmo, o fariseu, o saduceu e o escriba judeu. Ele era um fariseu, ele era um judeu notável, irrepreensível nas suas atitudes, que de repente aqui nessa passagem tem um encontro com Jesus. Ele estava indo com as cartas do Sinédrio, né, dos doutores da lei, para poder encontrar cristãos em Damasco, levar-os à prisão, ao julgamento e à morte. Durante a viagem, capítulo 9, versículo 3, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: Quem és, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Por que lutas? Então, trêmulo e atônito, disse ele: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, aí te será dito o que deves fazer. Os homens que o acompanhavam enchiam-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. Palavra do Senhor. Veja só, eu não preciso falar de quem se tornou Saulo. Saulo, São Paulo e São Pedro são, né, as colunas da igreja. A maioria das cartas que nós temos na Bíblia, no Novo Testamento, são escritas por São Paulo. São Paulo foi o maior evangelizador entre os pagãos, também chamado de gentios. São Paulo fundou, não no sentido de fundar religião, mas de abrir, vamos falar na linguagem de hoje, uma paróquia aqui, uma paróquia lá, uma paróquia acolá, ou uma diocese. Vários lugares, vários lugares. São Paulo não era doente. São Paulo não era dependente químico, né? Saulo não tinha problemas conjugais, até porque não era casado. Não tinha problemas familiares. Saulo não estava com o nome no... Tem ainda SPC, não? Tem essas coisas ainda, existe isso? É? Porque tem gente que tem gratidão a Deus porque Deus pagou as suas contas, aleluia. Está pensando que Deus paga as suas contas? Então reza que isso também acontece. Não. Saulo, pelo contrário, ele era um homem de Deus que estava perseguindo um povo que ele julgava ser uma ameaça à sua religião. E ele tem um encontro com Jesus, e talvez você pudesse dizer assim, mas a gratidão de Saulo está porque ele vê, ele ouve. Acontece algo fantástico que muda a vida dele. Irmão, o versículo 7 diz assim: os homens que o acompanhavam enchiam-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. Saulo, ele pergunta: quem és, Senhor? E ele vai dizer: eu sou Jesus. Sim ou não? Versículo 7 diz o quê? Os homens ouviam perfeitamente. Nunca mais se ouviu falar desses homens. Mas a gente escuta falar de Saulo. Não foi porque ele escutou. Não foi porque algo extraordinário aconteceu, então eu vou te seguir. Não.
Claro, tem toda a questão da experiência com Deus ali, isso é importantíssimo, mas ele não vai dizer, eu sou grato porque o Senhor me apareceu. Meu irmão, eu já vi muitas vezes Jesus abraçar muitas pessoas dessa comunidade, muitos de vocês já viram, amém? Mas se amém, amém de quem não for, não viu muita coisa não, amém? Então, muitas vezes, onde estão? Existe quem foi tocado por Jesus como Saulo, e existe quem abraçou, quem viu, quem experienciou, mas que não se escuta falar mais. Cadê? Onde está? Nós podíamos dizer, Saulo é grato porque Jesus apareceu para ele. Amém? Claro que sim. Mas não houve, que eu quero dizer para você que não houve uma ação física. Sabe? Talvez aqui a gente possa dizer assim, olha, essa é a maior razão da conversão. Eu vi, eu ouvi e eu entendi, ele me chama, me ajuda, diga para o seu irmão, você é Saulo, meu filho. Mas não pode ficar no Saulo. Fala para o irmão, não pode. Tem que ficar, se transformar no Paulo. Quem era Paulo? Um evangelizador, um missionário, um homem que literalmente perdeu a cabeça por Jesus Cristo. Perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça. Nós podemos dizer, a gratidão de Saulo foi porque ele encontrou Jesus. Amém? Amém. E foi. Só que não ficou naquilo ali. Ele tomou posse, ele fez desse encontro um compromisso de vida. Um compromisso de vida. Ele fez desse encontro para manifestar sua gratidão, não por uma ação de cura, não por uma ação de libertação. Se bem que ele foi liberto da cegueira que ele tinha relacionada, né, aquilo que era os cristãos, que ainda nem tinham esse nome. Mas não foi uma libertação do demônio. Tem gente que é grata a Deus porque tinha lá, como Maria Madalena. Você pegar a passagem lá do livro de São Lucas, no capítulo 8, versículo 1 e seguintes, principalmente no versículo 2, vai dizer, os 12 estavam com ele, os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos, acompanhavam Jesus, e curadas de enfermidades, acompanhavam Jesus. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios, e aí a Joana e a Susana, aqui na Bíblia, acompanhavam Jesus, está dizendo na Bíblia, porque foram libertas de um espírito, ou de 7 espíritos, ou de uma ação maligna perfeita aos olhos do demônio. Uma mulher, se a gente olhar pelo número 7 da Bíblia, que é o número da perfeição, a gente vai dizer, uma mulher perfeitamente endemoniada, perfeitamente possuída, usando o perfeito na forma negativa, né? Ou seja, tudo na vida dessa mulher era capeta, era mal. Se nós formos tomar o número 7 para poder analisar. Então, é óbvio, ela pode dizer, olha, eu te sigo porque eu vivia no mundo das trevas. Eu vivia no mundo da contaminação espiritual, da prostituição e por aí afora. E tu me libertastes. Gratidão. Se eu sair por aí pela rua, ou pelas igrejas, pelos grupos de oração, ou aonde me der a oportunidade de falar de Jesus e perguntar, quem é grato a Deus? Eu duvido. No meio de um povo que quer ouvir a palavra de Deus, se fizer uma pergunta dessa, se eu fizer para vocês, eu duvido que alguém não levante o braço. Todo mundo vai levantar o braço. É igual você, no meio de uma assembleia, perguntar, numa assembleia como essa, perguntar, quem ama Jesus, diga eu, e aquilo vai ecoar, eu. Mas o amor a Jesus
também é um compromisso de vida. E o que é um compromisso? O que é um compromisso? Gratidão, eu sou agradecido, e eu pego essa gratidão agora e eu transformo num compromisso. O que Jesus quer de mim? Hoje nós pegamos essa Santa Maria Madalena, que é o próprio dia. Hoje pela manhã o padre falava dela, nós tivemos missa já aqui em casa pela manhã. Veja só, uma mulher que vivia na cegueira, possessa de 7 espíritos imundos. É a primeira pessoa que vai anunciar que Jesus ressuscitou. Fala para o seu irmão, me ajuda aí, olha para o irmão e diga: olha, meu irmão, tem jeito para você. Tem jeito. Dá tempo de você anunciar. Jesus está vivo. Tem gente na tua família que talvez não acredite nisso. Agora, como é que vamos convencer? Ninguém convence se não estiver convencido. Ninguém convence. Talvez você já convidou pessoas para vir aqui em casa ou para ir na igreja, essas pessoas vieram e não voltaram mais. Talvez por uma série de situações. Ou talvez você já convidou muita gente para vir e fazer até o Rava, ou para ir no encontro da igreja em outro lugar, ou um retiro qualquer por aí, né? Tantos retiros bons que tem, qualquer no sentido de vários. E as pessoas não foram, não quiseram saber. Porque as pessoas, elas fazem uma leitura primeiramente em quem? Em mim. Em mim. Como é que elas estão fazendo essa leitura? Como é que essas pessoas fazem a leitura em você, mulher, mãe, esposa? Porque tem gente, isso é coisa velha, fala velha, já fala velha. Tem gente que só é santo no meio dos irmãos de caminhada, mas em casa, Deus o livre. Deus o livre. Tem gente que é capaz de vir pregar a palavra, ou no meio da roda de conversa, dizendo: não, você, falando para outra esposa, aconselhando, você tem que tratar o seu marido bem, faça uma comidinha para ele, e lá na casa, não faz. É fácil falar, como é difícil testemunhar, amém? É difícil ou não é? Dizer que eu sou grato é muito fácil. Eu quero dizer para vocês, viram meus netinhos dançando aqui na frente agora? E daí outro dia eu estava meio aborrecido. E sempre que eu estou meio aborrecido, Deus me faz olhar para os meus filhos. Sempre que eu estou aborrecido, Ele não me faz olhar para minha esposa. Ele faz olhar para os meus filhos. Outro dia eu estava pensando, numa vez que meu sogro fez uma proposta para mim. Ele disse assim: olha, eu vou te dar aquele terreno lá que eu comprei, para tu vir morar para cá. E eu disse assim: eu não posso aceitar o teu terreno, porque se eu vier morar para cá, tu vais querer que eu volte para a vida velha, volte para o copo contigo. Ou que eu abandone a minha vida de missionário. E é verdade. Eu não ganhei o terreno. Porque eu não ia desistir. Mas eu fiquei pensando, se eu tivesse dito sim, poderia ter construído uma casa lá, continuava trabalhando, porque eu trabalhava em várias cidades mesmo. Meus meninos iriam crescer lá. Aí eu fui pensando, eles iriam, né, fazer amizade lá e tal. E daí tem bastante primo. E fui pensando. Eu disse: meu Deus, obrigado. Obrigado pela minha vocação. Obrigado pela minha vocação.
a gente, meu irmão, eu gosto de dizer e estou vivendo isso, sempre que você se sente meio perdido, meio desorientado, olha para a tua história. Olha para a tua história. Na tua história, o Senhor vai mostrar respostas para as questões de hoje, as dificuldades de hoje. Talvez para a gente aprender a não falar tanto, a não reclamar tanto, a não murmurar tanto, a não acusar tanto, sei lá. Talvez para a gente ser grato por aquilo que a gente tem hoje, que pode botar à mesa, que pode alimentar os filhos. Você é grato a Deus? Não me responda, só pensa. Porque Deus superou um milagre ou milagres na tua vida, como fez em Maria Madalena, ou simplesmente pelo fato de Ele dizer para ti, vem, segue-me. Você é grato a Deus? Como é que você vive a gratidão? Ela é um compromisso de vida? Se o primeiro dom que nós recebemos é o dom da vida, como vivemos a vida? Deus não nos deu a vida como um dom para a gente entregar para o diabo, mas para que possamos um dia devolver a Ele. E é uma devolução temporária, para que depois Ele possa devolver para nós possamos retomar. Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Eu tenho o poder de dar e de retomar. Olhe bem, a santidade faz isso comigo e contigo. Ela me dá o poder de entregar a Deus a minha vida, seja nas atitudes que eu vivo hoje, na forma que eu vivo, na minha missionaridade, no seu ser pai, no seu ser mãe, no seu ser marido, ser esposa, ser filhos, enfim, ser irmãos. Poder de dar, de entregar a vida, e por causa da forma como eu vivo a minha santidade, da forma como eu vivo, como eu valorizo, como eu vivo o compromisso de gratidão a Deus, eu recebo de Deus o poder de tomar de novo a minha vida que eu dei a Ele. Não mais para viver dessa forma, mas para entrar naquele mistério da vida eterna. Fala para o seu irmão, me ajuda aí, diga, meu irmão, você não sabe o poder que você tem no seu coração.